Estava começando a ficar escuro lá fora quando cheguei em casa naquela véspera de Natal. Joguei as chaves em cima da mesinha de entrada e soltei um suspiro cansado. Outro ano se passava e, mais uma vez, eu me via sozinha nessa data tão especial. Meus pais haviam falecido há alguns anos e eu não tinha parentes próximos. Meus amigos estavam todos com suas famílias, comemorando essa época tão festiva do ano. Eu, por outro lado, ficava sozinha em meu pequeno apartamento, tentando ignorar a solidão e a melancolia que me assolavam todo final de ano. Caminhei pelo corredor em direção à sala, acendendo as luzes pelo caminho. Meu apartamento era modesto, mas muito aconchegante. Havia alguns poucos enfeites de Natal espalhados pela casa, uma tentativa frustrada de trazer um pouco de vida e alegria àquele ambiente solitário. Parei em frente à janela da sala e observei a rua lá fora. Tudo parecia tão calmo e pacífico naquela noite. As ruas estavam praticamente desertas. As pessoas provavelmente já estavam em casa, reunidas com suas famílias. Eu, por outro lado, estava sozinha, como de costume. Com um suspiro, me afastei da janela e caminhei até o sofá, me deixando cair sobre ele. Peguei o controle remoto e liguei a TV, na esperança de encontrar algo que pudesse me distrair um pouco. Mas como era de se esperar, todos os canais exibiam programas natalinos, com famílias felizes e crianças rindo. Aquilo só servia para me lembrar da minha própria solidão. Desisti da TV e me levantei, indo em direção à cozinha. Talvez um pouco de comida pudesse me animar um pouco. Abri a geladeira e fiquei encarando o seu conteúdo por alguns instantes, sem saber exatamente o que queria comer. Acabei optando por um sanduíche simples, que preparei rapidamente. De volta à sala, sentei-me novamente no sofá e comecei a comer. Mas a comida parecia ter perdido o gosto. Tentei me concentrar no sabor, mas a melancolia que me envolvia era maior que qualquer outra coisa. Terminei o sanduíche e deixei o prato de lado, me encolhendo no sofá. Sentia-me tão sozinha naquele momento, tão desamparada. Queria poder ter alguém com quem dividir aquela data tão especial, alguém que pudesse me fazer companhia e me fazer sentir menos sozinha. Fechei os olhos por alguns instantes, tentando afastar aqueles pensamentos, mas eles teimavam em voltar, como uma sombra que me acompanhava constantemente. Suspirei profundamente e abri os olhos, decidida a não deixar que aquela sensação de solidão me dominasse. Levantei-me do sofá e caminhei até a cozinha, onde guardei o prato sujo. Em seguida, voltei para a sala e decidi que era hora de colocar um pouco de música para me animar. Liguei o som e selecionei algumas faixas de Natal, esperando que aquilo pudesse me tirar daquele estado de melancolia. As músicas começaram a tocar e, aos poucos, eu fui me sentindo um pouco melhor. Cantarolei algumas das canções enquanto arrumava a sala, colocando alguns enfeites de Natal em lugares estratégicos. Já era tarde da noite quando finalmente terminei. Observei o resultado do meu trabalho com certo orgulho. Meu apartamento estava bem mais alegre e festivo agora. Talvez até pudesse me distrair um pouco daquela solidão. Satisfeita com o resultado, decidi tomar um banho quente e me preparar para ir dormir. Afinal, amanhã seria o dia de Natal e, quem sabe, eu poderia aproveitar um pouco daquela data especial. Entrei no banheiro e liguei o chuveiro, deixando a água quente escorrer pelo meu corpo cansado. Fechei os olhos e deixei que a sensação de relaxamento me envolvesse. Aquele momento de tranquilidade era exatamente o que eu precisava naquele momento. Quando finalmente saí do banho, me enrolei em uma toalha e caminhei até o quarto. Vesti meu pijama e me deitei na cama, puxando o edredom sobre mim. Peguei o celular e verifiquei se havia alguma mensagem. Nada, como era de se esperar. Suspirei e coloquei o celular de volta na mesinha de cabeceira. Então, me ajeitei na cama, tentando me aconchegar o máximo possível. Fechei os olhos e me deixei levar pelo cansaço do dia. Em pouco tempo, adormeci profundamente. Não sei dizer exatamente quanto tempo depois, mas fui despertada por um barulho estranho. Abri os olhos lentamente, tentando identificar a origem do som. Tudo parecia estar no seu devido lugar. Não havia nada fora do normal. Então, ouvi novamente.
Um barulho baixo, como se alguém estivesse se movimentando pela casa. Meu coração disparou e eu me sentei na cama, procurando algo que pudesse me defender. Mas não havia nada por perto. Tentei me acalmar e pensar racionalmente. Talvez fosse apenas minha imaginação. Afinal, eu estava sozinha naquela casa. Mas o barulho se repetiu. Desta vez, mais próximo. Senti meu corpo todo se arrepiar e um frio na barriga me invadiu. Devagar, me levantei da cama e caminhei até a porta do quarto, me esforçando para fazer o mínimo de barulho possível. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo claramente. Coloquei a mão na maçaneta e, com cuidado, abri a porta. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz que vinha da sala. Respirei fundo e saí do quarto, caminhando devagar em direção à entrada da casa. Conforme me aproximava, o barulho ficava mais audível. Parecia vir da cozinha. Meu estômago se embrulhou e eu senti um aperto no peito. Será que havia alguém lá? Alguém que não deveria estar ali? Meus pensamentos corriam a 1000 por hora, tentando encontrar uma explicação lógica para aquela situação. Cheguei à entrada da cozinha e me escondi atrás da parede, espiando com cautela. Não havia ninguém lá, mas a luz estava acesa. E então, ouvi novamente o barulho vindo da despensa. Meu coração gelou. Respirei fundo e, com todo o cuidado, caminhei em direção à despensa. Minha mão tremia enquanto eu agarrava firmemente o cabo de uma faca que havia pego na pia. Estava com muito medo, mas não podia deixar que aquilo me paralisasse. Cheguei à entrada da despensa e, com um último suspiro, entrei. Mas lá dentro não havia ninguém. Apenas algumas latas e pacotes de alimentos empilhados. O barulho, no entanto, ainda podia ser ouvido. Olhei em volta, tentando identificar a origem do som. Foi então que meus olhos se fixaram em um ponto no canto da despensa. Havia uma pequena abertura na parede, por onde as tubulações passavam. E foi de lá que o barulho parecia vir. Meus olhos se arregalaram quando percebi que aquele barulho parecia ser de arranhões, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar pela parede. Senti meu coração disparar novamente e, sem pensar 2 vezes, saí correndo da despensa, fechando a porta atrás de mim. Voltei para a sala, ofegante e assustada. Aquilo não podia estar acontecendo. Será que havia alguém invadindo minha casa? Minha mente corria a 1000, tentando encontrar uma explicação lógica para aquela situação. Caminhei nervosamente pela sala, segurando a faca firmemente. Meus olhos escaneavam cada canto da casa, procurando por qualquer sinal de invasor. Mas tudo parecia estar no seu devido lugar. Não havia nada fora do normal. Então, um novo barulho chamou minha atenção. Parecia vir da porta de entrada. Meu corpo congelou e meu coração disparou. Alguém estava tentando entrar. Sem pensar 2 vezes, corri até a cozinha, procurando um lugar para me esconder. Meus olhos logo se fixaram na despensa. Sem hesitar, entrei e fechei a porta atrás de mim, me encolhendo em um canto. Minha respiração estava ofegante e meu corpo tremia de medo. Rezava para que aquele intruso não me encontrasse. Os sons vindos da entrada continuavam, como se alguém estivesse forçando a porta. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que o barulho me denunciasse. Então tudo ficou em silêncio. Engoli seco, tentando controlar minha respiração. De repente, ouvi o som da porta se abrindo e passos ecoando pelo apartamento. Meu corpo congelou e eu me encolhi ainda mais, tentando me fundir com as sombras. Os passos se aproximavam cada vez mais, seguidos pelo ranger da madeira do chão. Parecia uma eternidade até que finalmente os passos se afastaram, se dirigindo para a sala. Respirei aliviada, mas ainda com muito medo. Será que aquele intruso iria embora? Ou estaria procurando por mim? Fiquei ali, encolhida no canto da despensa, por um tempo que me pareceu uma eternidade. Meus músculos doíam de tanto estar encolhida, mas eu não ousava me mexer. Não podia arriscar ser descoberta. Então os passos voltaram a ecoar pelo apartamento, desta vez se aproximando novamente da despensa. Meu coração disparou e eu me encolhi ainda mais, rezando para não ser encontrada. A maçaneta da porta se moveu e meu corpo todo se arrepiou.
A porta se abriu devagar e a luz do corredor invadiu a pequena despensa. Meus olhos se arregalaram quando vi a figura de um homem parado na entrada. Ele entrou lentamente, seus olhos vasculhando cada canto do pequeno cômodo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Rezava para que aquele homem não me encontrasse. Então ele se abaixou, seus olhos se fixando em mim. Nossos olhares se cruzaram e naquele momento eu soube que estava perdida. O homem sorriu, revelando um sorriso assustador e cheio de malícia. Meu corpo todo tremeu e eu recuei ainda mais, mas não tinha para onde ir. Então, ele avançou em minha direção, me agarrando pelos braços. Gritei desesperadamente, implorando para que ele me soltasse. Mas o homem era muito mais forte que eu. Ele me puxou para fora da despensa, me arrastando pelo chão. Eu me debatia, tentando me soltar, mas era inútil. Ele me jogou no meio da sala, me encarando com um olhar sombrio. Meu corpo doía de tanto me debater e meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Então, ele se aproximou, se abaixando até ficar na minha altura. "Olá, querida. Não precisava se esconder. Eu só queria sua companhia", ele disse. Sua voz baixa e ameaçadora. Meu corpo todo tremia de medo e eu sentia as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Aquele homem era um completo estranho, mas parecia ter entrado em minha casa com total familiaridade. Quem era ele? E o que ele queria comigo? Então, ele estendeu a mão e acariciou meu rosto, seu toque frio e repulsivo. Meu estômago embrulhou e eu me afastei, tentando me livrar daquele contato. Mas ele me segurou com força, me impedindo de me mover. "Não seja assim, querida. Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar", ele disse, sua voz quase sussurrante. Então ele se levantou, me puxando com ele. Meu corpo tremia de medo e eu implorava para que ele me soltasse, mas ele parecia ignorar completamente os meus pedidos. Ele me arrastou até o quarto, me jogando em cima da cama. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Então, ele se aproximou, seus olhos brilhando com malícia. "Agora vamos ter um pouco de diversão, você e eu", ele disse, sua voz carregada de ameaça. Eu gritei, implorando para que ele me deixasse ir, mas ele apenas riu, se aproximando ainda mais. Naquele momento, eu soube que estava encrencada. Aquele homem não tinha boas intenções e eu estava completamente à sua mercê. Então, ele se jogou sobre mim, suas mãos ásperas percorrendo meu corpo. Eu me debatia, tentando me soltar, mas ele era muito mais forte que eu. Senti meu coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Ele me machucava, mas eu não desisti. Continuei me debatendo, gritando e implorando para que ele parasse. Mas ele parecia não se importar com meus pedidos. Sua única intenção era me fazer sofrer. Então, tudo ficou escuro. Meus olhos se fecharam e eu senti meu corpo perder as forças. Eu ainda podia ouvir os sons daquele homem, suas risadas sádicas e seus gemidos de prazer. Mas aos poucos, tudo foi se afastando, até que eu finalmente desmaiei. Quando finalmente acordei, não sabia dizer quanto tempo havia se passado. Meu corpo todo doía e eu me sentia fraca e desorientada. Olhei em volta tentando entender onde eu estava. Então, a lembrança daquele homem invadindo minha casa e me atacando voltou com tudo. Meu coração disparou e eu me sentei na cama, olhando em volta com desespero, mas não havia ninguém ali. Levantei-me, sentindo as pernas bambas. Caminhei até a porta do quarto, a abrindo devagar. Não havia ninguém na sala. Fui até a entrada, verificando que a porta estava trancada. Então, me dirigi à cozinha, procurando algum sinal daquele homem. Quando abri a porta da despensa, senti um arrepio percorrer meu corpo. Lembrei-me do barulho que havia ouvido antes de tudo aquilo acontecer. Havia alguém tentando entrar pela parede. Cor sem cor, então, com medo de encontrar o pior, saí correndo da despensa e fui até a sala pegando o telefone. Tremi ao discar o número da polícia, rezando para que eles chegassem a tempo. Expliquei a situação rapidamente, minha voz tremendo a cada palavra.
O atendente me disse que uma viatura estava a caminho e me instruiu a não sair de casa e a me manter escondida até a chegada da polícia. Senti um alívio momentâneo, mas ainda estava com muito medo. E se aquele homem voltasse? E se ele me encontrasse antes da polícia chegar? Meu corpo todo tremia só de pensar nisso. Corri até o quarto e peguei uma faca, me escondendo novamente na despensa. Fiquei ali, encolhida no canto, segurando a faca com força. Meus olhos não se desviavam da porta, pronta para agir caso aquele homem aparecesse. Os minutos pareciam se arrastar, cada som me deixando ainda mais tensa. Finalmente, ouvi o barulho de sirenes ao longe. A polícia havia chegado. Senti um alívio tão grande que as lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto. Ouvi a porta da frente se abrir e vozes ecoando pelo apartamento. Então, tudo ficou em silêncio. Esperei alguns instantes até me decidir a sair da despensa. Caminhei devagar até a sala, onde encontrei 2 policiais. Eles me abordaram com cautela, perguntando se eu estava bem. Expliquei rapidamente o que havia acontecido, ainda com a voz trêmula. Os policiais pareceram preocupados e começaram a vasculhar o apartamento. Após alguns minutos, eles voltaram, me informando que não havia ninguém lá. Aparentemente, aquele homem havia conseguido fugir antes da chegada da polícia. Senti meu coração afundar, com a realização de que ele ainda estava solto, podendo voltar a qualquer momento. Os policiais me levaram até a delegacia, onde registraram o ocorrido. Eles me disseram que fariam uma busca pela região, na esperança de encontrar o suspeito. Mas eu sabia que seria difícil, afinal, ele havia conseguido escapar sem deixar nenhum rastro. Quando finalmente voltei para casa, depois de passar algumas horas na delegacia, tudo parecia tão sombrio e ameaçador. Não conseguia me desfazer daquela sensação de medo e insegurança. E se ele voltasse? E se ele me encontrasse novamente? Dormi muito pouco aquela noite, me remexendo na cama a cada barulho estranho. Quando finalmente amanheceu, me levantei, ainda com o coração acelerado. Mesmo sabendo que a polícia estava à procura daquele homem, eu não conseguia me sentir segura. Passei o dia inteiro trancada em casa, com medo de sair. Liguei para alguns amigos, tentando me distrair, mas nada parecia funcionar. Minha mente estava completamente focada naquele homem e no que ele poderia fazer comigo. À noite, quando finalmente me deitei, não consegui pegar no sono. Fiquei horas encarando o teto, meu corpo tenso e meu coração acelerado. Então, ouvi um barulho vindo da sala. Meu corpo congelou e eu me encolhi na cama, segurando a faca com força. Ouvi passos se aproximando do quarto e meu coração disparou. Então, a porta se abriu devagar e uma figura surgiu na entrada. Meus olhos se arregalaram ao reconhecer aquele homem sinistro. Ora, se não é minha querida amiga, ele disse, com um sorriso sinistro nos lábios. Meu corpo todo tremeu de medo e eu me encolhi ainda mais, rezando para que ele não se aproximasse. Mas ele avançou em minha direção, seus olhos brilhando com malícia. Não precisa ter medo, querida. Eu só quero um pouco de sua companhia, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Então ele se jogou sobre mim, suas mãos ásperas percorrendo meu corpo. Eu gritei, implorando para que ele parasse, mas ele parecia não se importar. Senti meu corpo ser dominado pelo desespero e pelo medo. E foi assim que passei a noite de Natal, tremendo de pavor, sob os abusos daquele homem sinistro. Não havia nada de festivo ou alegre naquela data, apenas o terror e a dor que ele me infligia. Quando finalmente amanheceu, meu corpo estava machucado e minha alma estava destroçada. Aquele homem havia me violado e me humilhado de todas as formas possíveis. E o pior é que eu não sabia se a polícia conseguiria encontrá-lo a tempo. Senti-me sujar, violada e totalmente indefesa. Aquela noite havia me marcado para sempre, me deixando com uma sensação de insegurança e medo que jamais iria desaparecer. E por mais que eu tentasse, não conseguia me livrar daquela sombra que me perseguia. Naquele Natal, eu não tive a oportunidade de celebrar e desfrutar dessa data tão especial. Ao invés disso,
Fui obrigada a enfrentar o pior pesadelo que alguém poderia ter. E, infelizmente, esse pesadelo ainda não havia chegado ao fim. A casa de Lucas era o ponto de encontro perfeito. Enorme, com 2 andares, cercada por um jardim bem cuidado e um portão elétrico que parecia intransponível. A família dele estava em um cruzeiro de Natal e ele tinha a casa só para si durante as festas. Melhor Natal de todos, ele tinha dito no grupo do WhatsApp dias antes. Não demorou para que o plano fosse armado. Uma noite entre amigos, com filmes, música, comida e bebida. Uma celebração de liberdade. Éramos 7 ao todo. Lucas, o anfitrião, Ana, sua namorada, Júlia, sempre brincalhona, Pedro e Rafa, os inseparáveis amigos que adoravam competir por atenção. E eu, que narraria essa história, junto com Lara, minha melhor amiga. Chegamos todos no fim da tarde, carregando sacolas de comida e bebida. A casa parecia mágica, com as luzes de Natal piscando nas janelas e a lareira acesa. Enquanto montávamos a mesa para a ceia, a música tocava no fundo, e os casais, ou os quase casais, trocavam olhares e risadas. Eu estava sentada no sofá com Lara, observando Rafa flertar desajeitadamente com Júlia, enquanto Pedro bufava de impaciência ao fundo. Tudo parecia tão comum, tão típico da nossa idade, que a tensão que viria depois parecia inimaginável. Quando a noite caiu de vez, começamos a comer. A ceia era simples, mas estava deliciosa. Trocávamos piadas e histórias, rindo alto como se o mundo lá fora não existisse. Foi Júlia quem percebeu primeiro algo estranho. Gente, alguém fechou o portão? Ela perguntou, olhando para Lucas. Fechou sozinho, como sempre. Ele respondeu com a boca cheia de peru. Então por que eu ouvi ele abrir? O silêncio caiu como um balde de água gelada. Todos ficamos em alerta, exceto Lucas, que riu. Deve ter sido o vento. Relaxa, Ju. Mas algo no rosto dela dizia que não era só paranoia. Levantei-me e fui até a janela da sala. Do lado de fora, as luzes de Natal iluminavam fracamente o jardim, mas não vi nada fora do lugar. Então, ouvi um estalo, baixo, mas nítido, como alguém tentando abrir uma porta sem fazer barulho. Lucas, tranca a porta da cozinha, eu sussurrei. Ele me olhou com uma expressão de descrença, mas algo no meu tom o fez obedecer. Em segundos, o clima descontraído evaporou. Rafa desligou a música e Lara segurou meu braço com força. Será que é só um vizinho? Pedro sugeriu. Ou é alguém querendo roubar a casa? Júlia rebateu, tentando esconder o tremor na voz. De repente, um som mais forte. Vidro quebrando. Na cozinha, todos congelaram. Lucas pegou o celular, mas antes que pudesse fazer uma ligação, o Wi-Fi caiu, assim como a energia. Merda! Ele gritou, sua voz ecoando pela casa agora escura. Sem outra escolha, corremos para o andar de cima, nos trancando no quarto de Lucas. A ideia era ligar para a polícia, mas nossos celulares estavam sem sinal. Não sabíamos se era coincidência ou se eles haviam cortado algo lá fora. Do quarto podíamos ouvir passos lá embaixo. Eles não se esforçavam mais para serem discretos. Eram ao menos 2, talvez 3 pelo som. Eles estão pegando tudo, Pedro sussurrou. Devem achar que a casa está vazia. Não acham mais, Lara murmurou, apontando para o corredor. No escuro, uma lanterna balançava de um lado para o outro, iluminando a escada. Eles estavam subindo. Lucas começou a procurar desesperadamente algo para se defender. Encontrou um taco de beisebol no armário. Rafa pegou uma cadeira e a posicionou atrás da porta, enquanto nós empilhávamos móveis para bloqueá-la. O primeiro impacto veio minutos depois. A porta tremeu com a força do chute. Nós gritamos, mas isso só pareceu estimulá-los. Saiam logo, ou vai ser pior. Uma voz masculina gritou do outro lado. O pânico era esmagador. Ana estava chorando e Júlia sussurrava orações. Tudo o que eu conseguia pensar era que isso não podia estar acontecendo. Não na véspera de Natal, não entre amigos. Quando a porta finalmente cedeu, o caos tomou conta.
Um dos invasores entrou, segurando uma arma e ordenando que ficássemos no chão. O outro parecia vasculhar o resto do andar, procurando por algo específico. Foi Lucas quem tomou a atitude mais corajosa e mais insensata. Ele atacou o homem armado com o taco de beisebol. Por um instante, achei que ele fosse conseguir, mas o invasor reagiu rápido. O som do disparo ainda ecoa na minha mente, um estampido que marcou aquela noite para sempre. Não vou descrever os momentos seguintes, não consigo. Só posso dizer que, no final, fomos encontrados pela polícia, horas depois, quando os ladrões já haviam fugido. Levaram tudo de valor, mas nada disso importava. O que importava era que Lucas não sobreviveu. E naquele Natal aprendemos da forma mais cruel que o maior perigo não está nos contos de terror ou nos filmes de suspense. Ele pode bater à sua porta quando você menos espera, mesmo em uma noite que deveria ser de paz. A véspera de Natal sempre foi minha época favorita do ano. O cheiro de pinheiro fresco, as luzes brilhantes que decoravam cada canto da cidade e a expectativa de um dia cheio de risadas em família. Mas naquele ano, algo estava diferente. Uma sensação estranha pairava no ar, como se uma nuvem escura estivesse prestes a se abater sobre a noite festiva. Eu estava na casa dos meus pais, ajudando minha mãe a preparar o jantar. As receitas tradicionais estavam sendo feitas, e o aroma do peru assado preenchia a casa. Meu pai estava no porão, tentando consertar o aquecedor que havia quebrado. A temperatura despencava, e o frio se infiltrava pelas frestas das janelas. Enquanto arrumávamos a mesa, recebi uma mensagem de texto de um amigo. Ele estava preocupado com um homem que andava vagando pelo bairro. Segundo ele, o sujeito parecia fora de lugar, observando as casas, especialmente as que estavam decoradas. Eu ri da mensagem, achando que era apenas uma brincadeira, mas não consegui me livrar da sensação de que algo estava mesmo errado. A noite caiu e as luzes de Natal brilhavam intensamente do lado de fora. O clima festivo começou a se misturar com uma ansiedade crescente. Meu pai finalmente subiu do porão, resmungando sobre o aquecedor e dizendo que teríamos que nos contentar com cobertores até amanhã. O frio parecia mais intenso agora. Depois do jantar, a família se reuniu na sala para trocar presentes. Havia risos, mas eu estava distraído. Olhando pela janela, vi uma sombra se movendo na calçada. O homem que meu amigo mencionou? Não consegui distinguir, mas a figura parecia parada em frente à nossa casa por um momento. Meu coração acelerou e uma onda de inquietação me invadiu. A troca de presentes continuou, mas a alegria pareceu se esvair. Eu não conseguia tirar os olhos da janela, observando a cena lá fora. A figura desapareceu, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou. Assim que tudo terminou, decidi dar uma volta pelo bairro, tentando afastar a sensação estranha. A noite estava silenciosa, exceto pelo estalar das luzes de Natal e o som distante de risadas de outras casas. Enquanto caminhava, vi o homem. Ele estava mais perto agora, parado sob uma árvore, vestindo um casaco escuro. Nossos olhares se cruzaram, e ele sorriu de uma forma que me deixou arrepiado. O sorriso não chegava aos olhos, e uma sensação de perigo se acentuou em meu peito. Voltei correndo para casa, trancando a porta atrás de mim. A família já estava se acomodando para assistir a um filme, mas eu não conseguia relaxar. Minha mente estava em alerta, lembrando-me daquela figura sombria. Decidi contar a eles, mas quando comecei, meu pai me interrompeu. São só pessoas estranhas na véspera de Natal, filho. Não se preocupe, vamos nos divertir. Mas eu não conseguia. A sensação de que algo estava prestes a acontecer me consumia. A noite passou e o filme terminou, mas eu ainda estava inquieto. Fui até o banheiro e, enquanto lavava o rosto, ouvi um barulho do lado de fora. Um estrondo, como se algo tivesse batido na janela. Meu coração disparou. Olhei para o espelho, tentando me convencer de que era só o vento, mas uma parte de mim sabia que não era. O silêncio da casa parecia opressor. Voltei para a sala e encontrei minha família ainda rindo, mas a risa parecia distante, como se estivesse em um outro mundo. Decidi que precisava de ar fresco. Saí novamente para a varanda,
que tinha uma vista clara da rua. A escuridão parecia engolir tudo, e as luzes de Natal piscavam como se também estivessem nervosas. Então, vi o homem novamente. Ele estava parado do outro lado da rua, observando a casa. A adrenalina tomou conta de mim. Corri para dentro, trancando a porta e puxando as cortinas. A luz da sala parecia tão fraca agora. Tentei me juntar à conversa, mas as palavras saíam sem sentido. Meu pai percebeu minha agitação. "Está tudo bem, filho?" ele perguntou, olhando nos meus olhos. Eu sabia que ele se preocupava, mas não queria alarmá-lo sem motivo. Simplesmente assenti, mas a tensão era palpável. O homem parecia ter desaparecido, mas a sensação de que ele ainda estava lá, em algum lugar, me deixava inquieto. Quando a noite se arrastava, decidi me afastar da sala. Fui para o meu quarto, pensando em como aquela véspera de Natal poderia se transformar em um pesadelo. Acordei algumas horas depois, com um barulho vindo da cozinha. Era um som baixo, mas insistente, como se alguém estivesse mexendo nas panelas. O medo se apoderou de mim. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a porta do meu quarto. Assim que a abri, o cheiro do jantar resfriado invadiu meu nariz. Segui o som até a cozinha. A luz estava acesa, e pude ver a silhueta de uma pessoa em pé ao lado da mesa. Meu coração começou a disparar. Quando me aproximei, a pessoa se virou. Era minha mãe. "Você me assustou?" ela disse, colocando a mão sobre o peito, rindo nervosamente. Fui pegar um pouco de torta, mas havia algo em seu olhar. Ela também estava assustada. Perguntei se ela tinha ouvido o barulho que me acordara, e ela negou, mas eu sabia que havia algo errado. A casa estava estranhamente silenciosa, como se o mundo lá fora tivesse congelado. Decidimos voltar para a sala, onde meu pai ainda dormia em um sofá. A luz da árvore de Natal piscava suavemente, mas não havia alegria. Sentei-me na mesa da sala, tentando unir meus pensamentos. A ideia de que aquele homem ainda estava à espreita me deixava paralisado. Minutos se passaram e começamos a ouvir barulhos. Não eram apenas os sons normais da casa. Eram passos, arranhões, como se alguém estivesse se movendo pela casa. Olhei para minha mãe e ela estava tão pálida quanto eu. "Precisamos verificar", disse ela, mas sua voz tremia. Peguei uma faca da cozinha e a segurei com firmeza. A adrenalina pulsava em minhas veias. Sabíamos que algo estava muito errado. Nós dois nos aproximamos da porta da frente. O barulho parecia mais perto agora. Com um gesto, fiz sinal para que minha mãe ficasse atrás de mim. Abri a porta lentamente e tudo o que vi foi a escuridão. O frio da noite invadiu a casa e o silêncio era ensurdecedor. "Só o vento", murmurei, tentando me convencer. Mas então, um som de vidro quebrando ecoou pela casa. Minha mãe e eu nos entreolhamos, e um pânico instantâneo nos envolveu. Precisávamos agir. Corremos de volta para a sala, acordando meu pai. Ele estava confuso e irritado, mas ao ver nossos rostos, percebeu que algo estava errado. "Tem alguém aqui", eu disse, e a expressão dele mudou instantaneamente. Ele se levantou, pegou seu celular e ligou para a polícia. Enquanto aguardávamos, os barulhos continuaram. Cada estalo, cada sussurro, parecia amplificado no silêncio da casa. O medo que sentíamos era palpável, e a atmosfera festiva se transformara em um pesadelo. Finalmente, após o que pareceram horas, ouvimos sirenes ao longe. Meu pai saiu para a varanda para sinalizar os policiais. Eu e minha mãe nos mantivemos dentro, tremendo. A expectativa era insuportável, e o medo de que o intruso estivesse ainda dentro da casa nos deixava em alerta. Os policiais chegaram rapidamente, e a luz de suas lanternas cortou a escuridão. Eles começaram a inspecionar a casa, e nosso alívio foi quase imediato ao perceber que não havia sinais de arrombamento. Mas a sensação de insegurança permaneceu. Após uma busca cuidadosa, um dos policiais se aproximou de nós. "Parece que não há ninguém aqui, mas vamos manter uma patrulha na área. Se você ouvir qualquer coisa, ligue novamente." Agradeci, mas a sensação de que não estávamos a salvo ainda persistia. Assim que os policiais partiram, a tensão na sala era palpável.
Meu pai tentou aliviar o clima, falando sobre a tradição de Natal, mas o espírito festivo parecia ter desaparecido. Decidi que não conseguiria dormir. Fui até a cozinha, onde peguei uma caneca de chocolate quente. Enquanto olhava pela janela, vi algo que me fez congelar. O homem estava de volta, parado na esquina, apenas observando. Ele não se movia, apenas ficava ali, como uma sombra. O horror tomou conta de mim. Corri para o sofá, chamando minha mãe e meu pai. Quando eles chegaram, o homem havia desaparecido novamente. Mas a sensação de que ele estava por perto não me deixava. O medo havia se instalado, e não havia como afastá-lo. Com a noite interminável se arrastando, tentei me distrair com histórias de Natal. Mas a cada risada, a cada palavra, a sensação de que algo estava errado pesava sobre nós. A véspera de Natal, que deveria ser cheia de alegria, se tornou um pesadelo. Finalmente o sol começou a nascer, e o dia de Natal se aproximava. A luz do dia tinha um efeito calmante, mas a noite anterior ainda ecoava em nossas mentes. O homem ainda estava lá fora, e eu sabia que não poderia relaxar. No final, aquele Natal foi marcado não pela alegria, mas pela lembrança de que o perigo pode estar mais próximo do que imaginamos. E enquanto as luzes de Natal piscavam, eu percebi que a verdadeira festa tinha sido ofuscada pelo medo, uma lição que levaríamos conosco por muito tempo. Eu sempre amei o Natal. Havia algo mágico na combinação das luzes piscando, do cheiro de comida assando no forno e das risadas que ecoavam pela sala. Este ano, minha esposa, Clara, insistiu em uma comemoração mais íntima, só nós três. Ela, eu e nossa filha de 7 anos, Isabela. Com os últimos meses tão cheios de trabalho e compromissos, parecia a oportunidade perfeita para desacelerar. A neve fina que caía lá fora, não era muita considerando o nosso clima atípico para dezembro, completava o cenário. A lareira estava acesa e Isabela, animada, ajudava Clara a colocar os últimos enfeites na árvore. O relógio marcava 21 horas e eu já estava com um copo de vinho na mão, pronto para relaxar. Foi então que o cachorro começou a rosnar. Fred, nosso labrador, era um cão manso, raramente agressivo. Ele estava perto da porta dos fundos, a cauda baixa e o pelo eriçado, soltando rosnados baixos, mas constantes. Estranhei o comportamento dele e fui até lá. "O que foi, amigão?" perguntei, tentando acalmá-lo enquanto olhava pela janela. A noite estava escura, e tudo que eu conseguia ver eram as luzes da varanda refletindo na grama molhada. Voltei para a sala, mas a inquietação de Fred continuava. Clara percebeu minha expressão preocupada. "O que foi?" "Nada demais. Ele deve ter sentido algum cheiro estranho. Só isso." Tentei desviar o assunto, mas confesso que comecei a sentir um calafrio na espinha. Foi quando a luz piscou pela primeira vez. Isabela riu achando que era parte da decoração, mas Clara e eu trocamos um olhar rápido. Uma tempestade elétrica? Não havia previsão de mau tempo. Antes que eu pudesse verificar o disjuntor, um som seco veio da porta da frente. Algo entre um estalo e um leve arranhão. Fred começou a latir freneticamente. "Fique com a Bela", sussurrei para Clara, caminhando até a porta com o coração martelando. Peguei o bastão de beisebol que costumava guardar no armário próximo e abri uma fresta. A rua estava deserta. Nada parecia fora do lugar. Mas quando voltei o olhar para o chão da varanda, vi algo que me gelou até os ossos. Uma faca ensanguentada cravada no tapete de boas-vindas. Por um instante, fiquei imóvel, tentando racionalizar o que estava diante de mim. Uma brincadeira de mau gosto? Não fazia sentido. Quem faria algo assim na véspera de Natal? "O que foi?" Clara perguntou atrás de mim, a voz tensa. Virei-me rápido e fechei a porta, tentando não assustá-la, mas já era tarde demais. O olhar dela caiu sobre minha mão tremendo, segurando o bastão. "O que está acontecendo, Carlos?" A preocupação na voz dela era evidente. "Talvez seja só alguma idiotice, mas tranca as janelas e fica com a Bela na sala.
Eu vou verificar lá fora. Antes que ela pudesse argumentar, um barulho de vidro quebrando ecoou do fundo da casa. Meu coração quase saltou do peito. Corri para a cozinha, onde encontrei a janela dos fundos arrombada, os cacos espalhados no chão. Fred estava parado na porta, rosnando para o vazio lá fora. Peguei meu celular, mas o sinal estava morto. Tentei ligar para a polícia, mas a ligação não completava. Clara! Gritei voltando para a sala. Pegue a Bela e vá para o quarto. Tranque a porta. Ela não questionou. Pegou Isabela no colo e subiu as escadas correndo. Minha filha perguntou o que estava acontecendo, mas Clara apenas respondeu que era um jogo e que precisavam se esconder. Fred continuava inquieto, indo e vindo entre a cozinha e a sala, como se pressentisse algo. Peguei o bastão de beisebol com mais firmeza, tentando controlar o medo que começava a tomar conta de mim. Foi então que ouvi passos no andar de cima. Meu sangue gelou. Clara e Isabela estavam lá, mas eu sabia que aqueles passos não eram delas. Eram pesados, firmes, como se alguém estivesse andando deliberadamente, sem se preocupar em ser silencioso. Corri escada acima, mas parei ao ver a porta do quarto onde elas estavam trancadas entreaberta. Clara? Isabela? Chamei, a voz falhando. A resposta veio em forma de um grito abafado. Entrei no quarto em um rompante e vi Clara segurando Isabela com força, os olhos arregalados. No canto, um homem vestido de preto com uma máscara que cobria o rosto segurava uma faca. Ele não disse nada, apenas apontou a arma para mim, como se estivesse me avaliando. Saia daqui! Gritei, levantando o bastão, tentando parecer mais corajoso do que realmente me sentia. Ele não recuou. Deu um passo à frente e foi aí que percebi. Ele não estava sozinho. Outro homem apareceu no corredor atrás de mim, bloqueando minha saída. Eu estava encurralado. O que vocês querem? Dinheiro? Perguntei, tentando manter a calma. O homem na máscara riu, um som abafado e gelado. Queremos você. Ele apontou a faca na minha direção, como se aquilo fosse uma brincadeira. O terror nos olhos de Clara foi suficiente para me dar coragem. Avancei contra o mascarado com o bastão, acertando-o no braço. Ele gritou, mas foi rápido o suficiente para me desarmar. O segundo homem entrou no quarto, e antes que eu pudesse reagir, fui jogado contra a parede. Enquanto lutava para me levantar, ouvi Clara implorar. Por favor, deixem a gente ir. Não vamos machucar ninguém, disse o primeiro, a voz baixa e insincera. Desde que vocês colaborem. Era mentira. Eu sabia. Com o pouco de força que me restava, agarrei uma lâmpada de mesa e joguei na direção deles, criando uma distração. Clara aproveitou para sair correndo com Isabela nos braços, descendo as escadas. Os homens hesitaram, divididos entre me atacar ou ir atrás delas. Clara, corra! Gritei. O som da porta da frente sendo arrombada me trouxe uma nova onda de pânico. Havia mais deles. Desci as escadas tropeçando, ainda atordoado pela pancada na parede. Ao chegar na sala, vi Clara e Isabela tentando sair pela porta dos fundos, mas outro homem bloqueava o caminho. Ele era maior que os outros dois e carregava um pedaço de ferro na mão, batendo-o ritmicamente na palma da outra, como quem quer assustar. Onde pensam que vão? A festa mal começou. Ele zombou, um sorriso cruel estampado no rosto. Clara segurava Isabela com tanta força que eu temia que minha filha tivesse dificuldade para respirar. Ela olhou para mim, desesperada, como se eu pudesse resolver tudo. Mas eu também estava no limite, preso entre o medo e a necessidade de protegê-las. O homem mascarado que eu havia atacado desceu logo atrás de mim, segurando o braço machucado. Seus olhos pareciam arder de ódio. Esse cara vai pagar caro por isso. Ele rosnou, apontando para mim. Eles estavam nos encurralando, cercando cada saída. Mas então notei algo. O bastão de beisebol estava no chão, ao lado da mesa. Se eu fosse rápido o suficiente. Sem pensar muito, me joguei para pegá-lo. No mesmo instante, ouvi Clara gritar. E pelo canto do olho, vi o grandalhão avançando em minha direção. Rolei para o lado, erguendo o bastão e acertando-o no joelho. Ele caiu com um grunhido de dor, mas não por muito tempo.
Clara, leve Isabela para o porão, gritei ofegante. Ela hesitou por um segundo, mas a urgência na minha voz a fez obedecer. Pegou Isabela pela mão e correu em direção à porta do porão. Os outros 2 homens avançaram, mas eu os mantive à distância com o bastão, balançando-o de um lado para o outro. Meu coração estava disparado, a adrenalina tomando conta. Vocês podem levar o que quiserem, dinheiro, joias, o carro. Só deixem minha família em paz, implorei, tentando ganhar tempo. E quem disse que queremos só isso? O mascarado sorriu de novo, desta vez com mais crueldade. A frase dele me gelou até os ossos. Eles não estavam ali por bens materiais. Era algo mais sombrio. Ouvi o som de passos rápidos atrás de mim e me virei a tempo de ver Clara trancando a porta do porão. Sabia que ela estava tentando proteger Isabela, mas isso também significava que eu estava sozinho contra eles. O grandalhão se levantou, ainda mancando, e puxou um facão de sua cintura. Ele parecia furioso, os olhos fixos em mim. Você devia ter ficado quieto, ele disse avançando. Lutei com todas as forças, mas eram 3 contra 1. O bastão me dava alguma vantagem, mas eles eram maiores e mais bem armados. Cada golpe que eu acertava parecia custar um pouco mais da minha energia, e cada erro deles era corrigido com uma brutalidade ainda maior. Finalmente fui derrubado. O grandalhão segurou meus braços enquanto o mascarado se aproximava com a faca. Vamos começar com ele, disse, apontando a lâmina para o meu rosto. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, um barulho estrondoso veio do porão. Era Clara. Ela havia encontrado minha antiga espingarda de caça. O som do disparo ecoou pela casa, e os homens pararam, surpresos. Clara apareceu na porta do porão, segurando a arma com firmeza. Soltem ele, agora. A tensão no ar era palpável. Mesmo com a arma, ela estava em desvantagem. Mas sua expressão determinada me deu forças. Você acha que consegue derrubar todos nós? Zombou o mascarado. Quem disse que vou precisar? Clara retrucou, apertando o gatilho novamente. O disparo acertou o grandalhão no ombro e ele caiu com um grito. Os outros 2 recuaram, percebendo que talvez tivessem subestimado a nossa resistência. Saia da nossa casa, ela gritou. Os invasores trocaram olhares e, pela primeira vez, pareceram hesitar. Sabiam que o barulho dos tiros poderia atrair atenção, e isso tornava o plano deles mais arriscado. Finalmente, o mascarado levantou as mãos, recuando lentamente. Isso não acabou, ele disse, com uma calma assustadora. Eles fugiram pela porta dos fundos, levando o grandalhão ferido com eles. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo apenas a respiração ofegante uns dos outros. Eu me levantei, dolorido, e abracei Clara e Isabela. Está tudo bem agora, sussurrei, mesmo sabendo que não era verdade. Aquela noite de Natal havia deixado marcas que nunca esqueceríamos. Faz quase 1 ano desde aquela noite. A casa está diferente agora. Substituímos as janelas quebradas, reforçamos as portas e instalamos câmeras de segurança. Mas as cicatrizes invisíveis continuam ali, em cada canto, em cada silêncio mais longo do que o necessário. Isabela ainda pergunta de vez em quando se os homens maus voltarão. Eu sempre digo que não, mesmo sem ter certeza. Clara finge acreditar na minha resposta, mas à noite a vejo dormindo com a espingarda ao lado da cama. A polícia nunca encontrou os invasores. As investigações começaram promissoras, mas logo caíram na rotina dos casos sem solução. O que mais nos atormenta, porém, é o motivo. Por que nossa casa? Por que naquela noite? Desde então, festas e celebrações se tornaram um peso para nós. O Natal, que antes era um símbolo de união e alegria, agora é um lembrete cruel do quão vulneráveis somos.